eu vou centrar minha fala numa tentativa de, na minha leitura atual, dar um panorama da realidade da relação povos indígenas com o Estado brasileiro, com os governos mais recentes, não é? É um esforço, uma tentativa, uma leitura bastante subjetiva, né? Acompanho isso há anos. A política indigenista é um caminho longo, duro, difícil, complicado de se entender. Primeiro, eu acho que o ponto de partida é sempre esse, que não dá para a gente nunca fugir dele, que é essa história de longa duração, de média duração, né? Que é a relação do contato de povos indígenas com os colonizadores europeus, que sempre foi marcado por algumas características bem fortes, bem particulares, né? Que é sempre na lógica da dominação, da exploração e da violência. Isso em qualquer tempo. Acho que é importante ter isso claro. Em nenhum momento na história da colonização, algumas dessas características deixam de existir. A dominação, a exploração e a violência. O que varia são níveis, profundidades e eu até daria de variações, né? Mas isso é regra. Tem sido dessa forma, pelo menos até agora. Eu não sou nenhum pajé, nenhum vidente para pensar no futuro. Mas quando eu olho os 515 anos, 14 anos, foi isso, né? Com variações de tonalidades, né? De graus, de certa maneira, dessa dominação, dessa exploração e dessa violência. E violência aqui também no sentido amplo, seja a violência física, a violência cultural, violência política, violência econômica. E eu acho que algumas lições desses 5 séculos de relacionamento, algumas coisas para mim cada vez mais ficam claras, ficam mais, eu diria, compreensíveis. Primeiro, eu percebo que, particularmente no caso brasileiro, depois eu vou falar rapidamente como é que eu faço essa relação da realidade brasileira, da história brasileira, dos povos indígenas com os colonizadores, um pouco diferente de outros países, mesmo países vizinhos com bastante semelhança colonial, eu diria territorial, nesses últimos anos. Então, acho que uma das coisas muito fortes do Brasil é que em nenhum momento dessa história de 5 séculos, os povos indígenas foram percebidos como possível parte da sociedade. Mas que em nenhum momento os povos indígenas foram considerados, aceitos como parte da composição da sociedade brasileira, do povo brasileiro, da nação brasileira, do Estado brasileiro. Os povos sempre foram indesejáveis no imaginário da sociedade. Para mim isso é uma coisa muito marcante. Estou falando no imaginário geral. Obviamente existem segmentos da sociedade, de algumas institucionalidades, né? Parte da igreja, parte da academia. Mas eu estou falando de um modo geral. São povos que, na minha opinião, até hoje, são considerados e tratados como indesejáveis. Agora, indesejáveis por quê? Não acho que seja apenas por interesse material econômico. Não acho que seja apenas por interesse então econômico. Que eu acho que existe, é real, é forte, me parece também óbvio, né? Que uma das questões é a questão do interesse econômico, sim, não é? Da apropriação, da exploração dos recursos que os povos indígenas têm em seus territórios. Mas eu nem acho que isso seja a razão principal. Para mim, a razão principal desse não percepção dos povos indígenas como
possibilidade de convivência, de parte da sociedade, é principalmente pelos modelos tão distintos de civilização. Não é? Em alguns textos que eu escrevo, eu chamo isso de distância cósmica. Então, é uma distância incomensurável. Não dá para medir essa distância, essa diferenciação, porque a diferença é brutal, é enorme entre esses modelos que eu chamo aqui de civilização. Ora, me parece que para o modelo de sociedade colonial europeia, né, no caso brasileiro, simplesmente alguns estudiosos intelectuais indígenas falam, sabe, é muito fácil, de certa maneira, pontuar isso. Não há compatibilidade mínima sequer entre as duas perspectivas civilizatórias. As sociedades ameríndias têm a perspectiva do que então muitos estudiosos indígenas e não indígenas falam da civilização do bem viver. E sociedades que se baseiam na harmonia da vida, simples assim, em que a acumulação não tem sentido nenhum. Não, acumular materialmente qualquer coisa que seja não dá sentido, não tem sentido. Isso é o bem viver. O que importa é a harmonia das relações. A harmonia não significa totalmente branco, sem atritos, sem conflitos, não, mas há um equilíbrio. E isso é absolutamente o inverso da sociedade moderna, ocidental, que é fundamentalmente referenciada na ideia de acumulação. Não é? O bem-estar, uma vida até dita digna, é aquela vida quanto mais acumulada. Então o bem-estar é praticamente avaliado pelo acúmulo que se tem. Porque quem não tem carro, esse ainda não chegou ao mínimo de estágio de bem-estar, porque ainda continua andando a pé. Essa é a lógica. E isso, não é? A gente tem que começar. Primeiro por uma bicicleta, depois por uma motocicleta 100, depois vai para 125. Quando consegue comprar 500 cilindradas, é um pulo para chegar a um carro. Essa é a lógica. Então, para mim, esses modelos são incompatíveis. E esse me parece o ponto central. Porque os povos indígenas não se encaixam nessa lógica civilizatória. Não tem espaço. Por isso são indesejáveis. Por isso continuam há 5 séculos sendo tratados absolutamente como empecilhos a essa civilização. Essa civilização que podemos qualificar capitalista, desenvolvimentista. Como a Mônica falou, desenvolvimentismo infinito, não tem limite. Por isso a exploração, a dominação não tem limite. Ora, se não tem limite, não tem moral, não tem ética, não tem valor que dê conta, porque ele é infinito. Então, por isso, no mundo da política, hoje se rouba 100, amanhã 200, é a mesma coisa. Daqui a pouco são milhões. E não tem fim. Não tem justiça, não tem estrutura judiciária que dê conta, porque, de alguma maneira, ninguém barra esse processo civilizatório. E é complicado porque, às vezes, a gente faz leituras que, não, responsáveis são os políticos. Para mim, não são. Não são só eles. É a sociedade, é a civilização. Eu acho muito pouco, né? Não é nada suficiente apenas responsabilizar algumas pessoas que aparentemente espelham, não é? De certa maneira, essa desarmonia da sociedade, ou deste tipo de sociedade, que é a sociedade não indígena, europeia ou neoeuropeia, considerando aqui o nosso país. Então, acho que o segundo aspecto é isso, essa incompatibilidade dos modos civilizatórios. Quando estou falando de modo civilizatório, na sua integralidade mesmo.
São cosmologias completamente diferentes. Agora, não necessariamente contraditórios, polarizados, não. Mas são muito distintos. Cosmologias, epistemologias, ontologias. Completamente lógicas, muito distintos. Muito distintos. E que até hoje não vejo nenhum esforço para a aproximação da compreensão dessas realidades, desses modelos civilizatórios, principalmente por parte das sociedades não indígenas. Pouco fizeram para entender, por exemplo, como funcionam as cosmologias indígenas, mesmo no campo da academia. Eu sou da área de antropologia. Quantos textos falam algo sobre isso? Pouco ou nenhum. Fala especificamente de que civilizações estamos falando. O que se tem muito são detalhes dessas civilizações, muito localizados, muito limitados. Parentesco, língua, gente, isso é importante, mas não dá conta, sabe, de como é que essas sociedades milenares, essas civilizações milenares se estruturaram e em que base estão estruturadas, né? Eu acho que teríamos que então avançar muito nessa direção. Por conta disso, eu poderia dizer que esse modelo colonizador, eu começo a classificar, eu tinha resistência a isso até os últimos anos, de um desenvolvimentismo bárbaro. Não muito diferente da época mesmo da barbárie, da história e da pré-história. Eu não vejo muita diferença. A única diferença é que a barbaridade hoje é cometida com alta tecnologia. Mas a barbárie é a mesma. O massacre, o genocídio, o etnocídio aos povos indígenas é o mesmo de 2, 3 mil anos atrás. Com a diferença é que hoje isso é feito de forma refinada, com alta tecnologia, com a ciência de ponta. Não é? Porque afinal de contas, quem pratica a violência e a exploração no espaço de poder político, por exemplo, não são gente de outros mundos, de outros planetas, são deste, são das nossas academias, formados em nossas academias. Muitas vezes ou são nossos professores ou são nossos alunos. Então, quer dizer, é parte desse mundo, desse processo de civilização. Portanto, acho que uma lição que a gente tem que aprender é que para pensar e tratar dessas questões, temos que seriamente mergulhar na análise, no campo acadêmico, sobre esses modelos de relações, que passam por relação de poder. Às vezes, até seguindo o modelo, que é o nosso modelo academicista, é que a gente fragmenta demais, né? Quando a gente fala relação de poder, é poder partidário, é poder de comando de governo. Esquecendo do poder político, esquecendo do poder econômico, mas outros, do poder cultural, do poder intelectual. A gente se esquece disso. Joga a lógica desse modelo desenvolvimentista é um modelo que, para se livrar de culpa, sempre acha um culpado. Para que todo mundo se livra, não é? Só alguns são os responsáveis pelas tragédias que acontecem. Bom, o terceiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês é que eu sou de uma geração que nasceu. Recentemente dei uma longa entrevista num jornal lá da minha cidade e falava isso. Eu sou uma geração que nasceu nos primeiros anos muito triste, muito amargo, porque era uma época que os povos indígenas, do ponto de vista inclusive teórico, conceitual ou, sei lá, sociológico, sem perspectiva nenhuma. Né? Eu nasci na década de 60 e 70, o que se dizia dos índios? Que os próprios índios acreditavam nisso, de que os índios não tinham futuro, eram povos transitórios, que na virada do milênio não haveria mais índios no Brasil. Então você imagina, você nascer e crescer num ambiente desse. Pô, então o que é você? Eu nasci banila, falo a língua banila, mas estão dizendo que na virada do milênio não haverá mais banila, então o que é você? Então você imagina a tragédia, não é? Cognitiva, tragédia espiritual com relação a isso. Como é que você resolve isso? Por outro lado, uma enorme sorte no momento
histórico brilhante, né? Efervescente, de muita luta, de muita mobilização, e conseguimos reverter essa perspectiva, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Ao contrário, então, do que se pregava, a virada do milênio foi cheio de profecias, de boas profecias, de excelentes profecias, inclusive consubstanciados na lei, na Constituição de 88. Se enxergou uma pequena, mas importante janela para o futuro dos povos indígenas nessa Constituição de 88. Resultado de muita luta não apenas indígena, luta de muitos não indígenas que se aliaram a essa batalha vencedora. Então nós tivemos, a partir da Constituição, ainda no final da década de 80, bons ventos animadores, esperançosos, e trouxe muitas conquistas concretas, ou pelo menos algumas conquistas concretas. Mas entendo que aquilo era uma exceção, aquilo era uma tentativa, até talvez desapercebida, de que aquilo podia confrontar esse modelo de civilização que eu estou falando, bárbaro, violento, explorador, dominador, né? E não demorou 2 décadas. Se percebeu que esses direitos na Constituição, de fato, não cabiam na perspectiva desse tipo de sociedade que se está construindo. Então, nós tristemente verificamos hoje uma brutal tentativa de anulação desses direitos, dessas perspectivas alcançadas na Constituição de 88. Estão sucumbindo muito rapidamente. Eu diria que hoje presenciamos todo dia a implementação, a prática desse desenvolvimentismo genocida e genocida. Não há outra palavra. Eu gostaria não falar essas coisas, mas é o que a gente vê. Eu ando o Brasil inteiro, eu vejo isso. Acabei de vir de Mato Grosso do Sul. Acabei de vir do sul do Maranhão, aonde sequer as leis indígenas não chegaram. Ninguém conhece, nem os índios, porque não interessa que os índios conheçam, que a sociedade conheça. Quando a gente vai visitar as aldeias do Mato Grosso do Sul, tem a clara noção do que eu estou falando, mas não é só Mato Grosso do Sul, é o Brasil inteiro. Mesmo um estado que aparentemente é mais pacífico relacionalmente que é o meu, até pela proporção da demografia indígena, né? É sentimentos brutais, um processo de discriminação, como aquele em Humaitá. Os índios até hoje estão impedidos de irem à sede do município, estão refém na aldeia deles, ou os índios Caricolina, Canamaria e Lunepé, que simplesmente o juiz proibiu os índios frequentarem a cidade. Não é? Nós estamos vivendo isso, gente, hoje, século XXI. Não há nada mais do que bárbaro isso, né? O impedir o direito de viver, né? Então, essa é a civilização que estamos convivendo. E isso é uma coisa complicada, porque talvez os não indígenas, com a Constituição de 88, entendessem ou achassem que reconhecer esse direito facilitaria a integração dos indígenas, né? Talvez era até para isso, reconhecer a cidadania, porque facilitaria a incorporação à comunhão nacional. Mas, como são cosmologias, civilizações diferentes, isso não ocorreu. Os povos indígenas continuaram resistentes, autônomos nas suas projeções sobre o mundo, o passado, o presente e o futuro. Eu tive a oportunidade de conviver em épocas interessantes, né? De investimento e que queria se transformar indígenas em comerciantes ou até ricos, né?
participei de garimpos ricos em que os garimpos eram de indígenas. E só para dar um exemplo, e eu conheci indígenas que alcançaram riquezas significativas. Na minha região do Rio Negro, na época do garimpo, índios que conseguiram 10, 15 quilos de ouro. Bastante dinheiro. E se você pergunta hoje, tem algum índio, digamos assim, na classificação dos não índios, classe média baixa? Sim, eu conheço. É a prova de que não há essa possibilidade de entrar na lógica do mercado. Não há lógica, não há como os povos indígenas absorverem essa perspectiva do mercado desenvolvimentista, acumulativista e assim por diante. Eu acho que os últimos 30 anos, com toda essa abertura e possibilidade, prova claramente a minha teoria de civilizações muito distantes do ponto de vista da compreensão do próprio mundo e desses horizontes que se pretende, né? Daí eu queria dizer que, infelizmente, depois de todos esses anos, eu percebo que a nossa sociedade brasileira e o Estado, de um modo geral, mais do que clara, não larga de forma nenhuma a sua concepção de racismo, né? É um racismo intolerante mesmo. Não tolera o diferente. A diversidade, profundamente avaliando, é meramente discurso. Eu compararia isso a dar uma balinha para os índios. Nada mais do que uma balinha. É doce, todo mundo pode degustar, mas é nada mais do que isso. Não vejo nenhum sinal de se levar a sério no Brasil essa ideia da diversidade. Não vejo. Estruturalmente não. E para quem não me conhece, eu enfrentei para poder chegar a essas conclusões, experiências internas ao governo, né? Eu sou da área de educação. Quantos anos batalhamos pela educação escolar indígena diferenciada? Tinha uma matriz referencial à valorização da diversidade. Se conseguiu avanços? Sem dúvida nenhuma. Os exemplos são as próprias licenciaturas interculturais. Mas pergunta se essas políticas têm chance de um dia se tornarem políticas públicas permanentes, institucionalidade dentro das universidades. Duvido muito. Eu não acredito. Acredito na força das pessoas que fazem isso, mas nas institucionalidades não. Estamos completando 2 décadas no Ministério da Educação para institucionalizar de fato a educação escolar diferenciada. Simplesmente não anda. Fizemos conferência, belas definições, conclusões, territórios étnico-educacionais como seria o marco conceitual para efetivamente reconhecer e garantir a diversidade dessas políticas. Não andou. E as últimas informações que eu tenho são péssimas. É que o governo está praticamente a fim de retroceder e eliminar essas conquistas, tirar da lei, inclusive. Quer dizer, não é? É muito difícil essa possibilidade de se institucionalizar, o que seja tornar como um horizonte permanente no âmbito do direito e das políticas públicas dessa diversidade. A diversidade, a valorização é feita por pessoas, mas não pelas instituições, não pelos poderes constituídos e não pelo horizonte, não para o horizonte da sociedade, principalmente uma sociedade guiada pelo Estado, em que o Estado é que de alguma maneira decide isso, né? Aliás, eu comecei a entender que uma das coisas que nos enrola é porque existem palavras bonitas, mas que às vezes são usadas com o mesmo fim do racismo, da segregação. Que vê uma coisa bonita que se fala? Políticas inclusivas. Todo mundo bate palma. Eu passei muito tempo olhando o que acontecia com as políticas chamadas inclusivas para os povos indígenas no campo da educação. Quando a gente avalia, mergulha, acompanha, vai perceber que no fundo, as políticas inclusivas também são assimilacionistas e integracionistas.
Da mesma forma que eram as políticas tutelares, integracionistas, assistencialistas, desde a década de 40, 50, 60 do século passado. Muda de sofisticação, muda de discurso, mas no fundo, o final que se quer é os índios, entre aspas, iguais aos não índios, no sentido de perda e não de ganho. Perde seus direitos, perde suas tradições, perde sua cultura e perde a sua civilização. É o que se pretende. O problema é que, como eu já disse, os povos indígenas não embarcam nessa lógica. E aí se cria um impasse. E aí os índios se tornam indesejáveis, se tornam empecilhos, problema. Os índios se tornaram problema para o país. Né? Os índios se tornaram problema para o governo. Porque os índios não aceitam, não concordam e não querem entrar nesse barco civilizatório cruel. Não é? Só que tem a represália. Daí toda a violência que está acontecendo. E engana-se aqueles que acham que a violência é apenas do agronegócio. Não é só o agronegócio que mata índio. O governo também mata. Porque afinal de contas, a polícia é governo e Estado. A polícia mata. E mata muitos. Por dia, por mês, por semana, perseguições, isso, aquilo, né? Por isso que eu acho que não dá para olhar isso como um segmento da sociedade, tem que olhar a sociedade como um todo. Por isso, foco muito a minha análise nessa questão civilizacional. São modelos de sociedade, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com essa questão das políticas inclusivas, que estão, pelo menos o que se praticou no Brasil até hoje, mesmo no campo da educação, são completamente integracionistas. Mesmo que a gente concorde com algumas delas. Porque, vamos dizer, eu sempre apoiei as políticas de cota, sempre briguei pelas políticas de cota para os índios. E apoio, continuo apoiando. É importante, né? O ingresso, tudo bem, até aí tudo bem. Mas ocorre que, no final das contas, as cotas seguem o modelo dos não indígenas, individualista. Porque cada um entra como indivíduo, não entra como coletividade. Ora, se você entra individualmente, você vai sair mais individualista ainda. Porque você perde a conexão, a relação, o sentido da coletividade, da comunidade, que ainda impera nessas sociedades, nessas civilizações, né? Eu acho que a sociedade brasileira até tentou reduzir esse racismo que eu estou chamando com a Constituição de 88, né? Só que acho que o poder e a ganância pelo poder, pela riqueza, sucumbiu essa tentativa, né? Nós mergulhamos na década de 2010 com uma séria crise de perspectiva. Hoje, claramente, se percebe já alguns retrocessos e muitos sinais de mais retrocesso ainda no futuro, obviamente, se não for feito alguma coisa mais substantiva para equilibrar ou reverter essa situação. Nós vivemos num momento bastante obscuro do ponto de vista de perspectiva, porque acho que até o Alexandre iniciou dizendo isso, né? Não há o que dizer, nós estamos sofrendo violentos ataques e tentativa de anulação dos direitos, né? Violento mesmo, na base da força, da intimidação, da cooptação. Passou 1 a 2 décadas que eu não via tanta cooptação como eu vejo hoje, né? Eu vi muito isso no finalzinho da era da ditadura. E hoje tudo isso voltou. A cooptação, a perseguição, muito forte em todos os níveis e em instâncias. Dentro dos espaços de governo, fora dele, na sociedade, de uma maneira geral. Então eu percebo um certo e um forte esgotamento dos ideais teóricos do Brasil pluriétnico, multicultural. Não vingou. Não vingou. É um modelo de sociedade que não aceita esse pluralismo étnico, pluralismo cultural. Não aceita. Porque se aceitasse, os povos indígenas não estariam sofrendo o que estão sofrendo. Mas não se aceita, não se admite, não se tolera.
esse pluralismo. E eu cada vez mais me convenço de que eu fui aprendendo ao longo da minha escolarização e depois na universidade conceitos bonitos como democracia. Bom, mas democracia é o quê, para quê e para quem, né? Porque para as minorias, democracia não existe. Para nós que somos povos indígenas, minoria entre as minorias, para nós a democracia brasileira é uma ditadura, porque passa por cima das nossas cabeças, sequer dá um oi, nem um oi, não é? Então é muito complicado você entender um tipo de democracia dessa natureza, né? Não é apenas a ditadura das empresas, mas do próprio governo, das políticas e dos partidos, né? Que cada dia mais acontece. As minorias étnicas, como os povos indígenas, não só povos indígenas, comunidades tradicionais, sobre um estado que tem muitas comunidades tradicionais, hoje brutalmente vítimas, né? De todas as políticas que existem hoje na sociedade. Eu acho que esse modelo civilizatório, é isso que estou falando, não consegue lidar com a diversidade, mas principalmente diversidade étnica. É bom que se diga isso, porque é importante reconhecer muitas conquistas que viveram na sociedade. Eu não sou daquele que enxerga preto no branco, branco no preto, não é isso. Mas para realidades étnicas, acho muito complicado. Eu reconheço, por exemplo, avanços consideráveis em alguns segmentos, como a luta feminina, na qual as mulheres indígenas participam, não é? Ou seja, eu acho que o problema é lidar com a diversidade étnica, porque aí, essa aqui é a questão, porque aí é uma certa resistência ao modelo do poder. É que essas divisões, tipo feminismos e outras questões, não põem em xeque a hegemonia do Estado. Mas você tratar com diversidade étnica, isso de certa maneira tem que lidar com isso, né? Então, por isso que eu acho que é muito mais difícil. E, para a realidade brasileira, a coisa ainda é mais desanimadora quando a gente, inclusive, compara com os países vizinhos. Na semana passada, eu estava na reunião anual da antropologia e foi para um grupo de trabalho muito rico, porque haviam pesquisadores de outros países latino-americanos, da Bolívia, do Equador, tinha do México, o quanto esses outros países são diferentes de nós. Mas diferentes principalmente porque eles têm densidade demográfica. Quer dizer, no México, quantos por cento? 10%. No Equador, 7, 8%. Bom, na Bolívia, mais de 50%. O nosso grande problema começa por aí, porque nós somos 0,4%. Mesmo quando a gente pega a Venezuela, que tem 2, 3% de população brasileira, o racismo institucional é muito menor. A Venezuela tem vagas para indígenas no Congresso Nacional. Portanto, os índios têm seus representantes, os indígenas têm representantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. No Brasil, zero. Não é? Quer dizer, não há coisa mais clara desse racismo que eu estou falando, dessa impossibilidade de pensar no Brasil a diversidade. Porque se você conhece a diferença, se o nosso país é um país pluriétnico, então você tem que reconhecer, na composição, inclusive, das forças, das relações políticas, os representantes desses segmentos. E o mais grave que nós estamos vivendo atualmente, isso que eu não queria admitir até muito recentemente, né? Eu fui vencido pelos fatos. Eu não queria ter que chegar a essa noção de que, mesmo a lei com uma Constituição da maioria para a maioria dominante. Outra maneira de dizer, a Constituição não é para indígenas. Porque para indígena a Constituição pouco faz diferença ou nenhuma diferença. Todo mundo hoje resolveu, todo mundo não indígena das elites, resolveu afrontar a Constituição.
não é? Praticamente as elites dominantes estão rasgando a Constituição, as páginas da Constituição que se referem aos direitos indígenas. Vão e falam publicamente, rasgam publicamente a Constituição e ninguém faz nada. Ninguém. Rasgam. Nem aqueles deputados do Sul. Claramente racismo, e pelo que me ensinaram na escola, na universidade, racismo é crime no Brasil. Mas se fosse crime, esses caras já estariam presos. Não é só um não, são dezenas, centenas, não acontece, cada vez mais falam, não é? Cada vez mais falam. Ou seja, então, a Constituição também não é para indígena, né? Eu acho que isso ainda é mais desesperador desse ponto de vista analítico quando a gente faz isso. Só para citar algum exemplo desse racismo mais forte, mais concreto que eu estou falando. Hoje eu faço parte de um GT que o MEC criou, por vontade própria, para discutir uma possível universidade indígena intercultural. Coisa que o México já tem aí uns 30, 40 anos, né? Na Bolívia, menos, mas tem uns 10, 20 anos, né? Discutindo. 10 anos, né? A gente ainda está sonhando. A gente começou a discutir, no meio do caminho, o próprio governo diz: não, a universidade indígena esquece. Porque ninguém está afim de aprovar isso. Os reitores das universidades já tomaram a decisão que não querem mais nenhuma universidade temática indígena. Bom, então que país do étnico é esse? Porque todo mundo acaba tendo sua universidade, né? O Pampa tem, o Movimento Negro tem, a Unilab, e assim vai. A Universidade da Floresta, mas os índios, né? Os índios não estão nessa sociedade, não fazem parte dessa sociedade, né? Então, quando chega a vez dos índios, isso não se discute, né? Não se discute. Então é muito difícil. A representação no Congresso, a inexistência, a ausência. E por isso eu acho que é muito difícil. A gente fala muito de diálogo intercultural, né? Eu gostava de falar isso porque me animava, né? Mas é de novo, né? É muita teoria. Aliás, diálogo cultural a gente faz bastante. Eu sei que aqui tem muitos parentes e inclusive professores, pesquisadores que trabalham com intelectual e muito bem feito. E isso é muito bom, não é? Uma conquista importante, tem que reforçar, tem que consolidar. Mas o grande problema é que até aí tudo bem, né? Mas cadê diálogo político? Não existe. Não existe. Hoje não existe uma mesa decente em que povos indígenas e Estado dialogam, conversam. Não existe. E o resultado dessa ausência de diálogo, a Convenção 69 para os indígenas no Brasil não avança. Porque não existe um diálogo confiável para se estabelecer avanços institucionais sérios, né? A Convenção 69 no Brasil emperrou por conta disso, da consulta. Por quê? Você teria que fazer isso. E curiosamente, nos últimos meses, eu fico olhando a ironia dessa política, né? Nos últimos 3, 4 meses, 2 conferências foram lançadas no Brasil, importantes. Segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e a Segunda Conferência Nacional de Política Indígena. Eu fico pensando, nossa, como é que eu diria? Que sacanagem, né? Por quê? Fazer conferência para quê? Num ambiente que não tem diálogo. Conferência é para se fazer quando se tem mínima confiança no diálogo. Hoje não tem mínima confiança de fazer diálogo. Então vai fazer conferência para quê? Para gastar dinheiro, para gastar tempo. E o pior, é mais um docezinho na boca dos índios, né? Que agora eu fico empolgado, oba, agora vamos ter 2 conferências e nessa conferência vamos resolver nossos problemas. Se quando o diálogo era um pouco mais interessante, as conferências já não deram em nada, imagina num ambiente desse que é o diálogo é zero. A possibilidade de um diálogo produtivo é zero. Não consigo entender como é que se faz uma conferência em um ambiente de total hostilidade do ponto de vista do diálogo.
como as coisas dos povos indígenas são tratadas no âmbito das políticas desse país. Bom, o que fazer? Acho que não... Eu já me desesperei, acho que já superei isso. Não dá para se desesperar, tem que tentar alguma coisa. Tem que tentar muitas coisas, né? A única coisa que não dá é para se desesperar e muito menos desistir da luta, né? Porque aí é sucumbir geral. Bom, primeiro, acho que a gente tem compromissos que precisam ser muito claros e muito firmes, que é fazer de tudo para assegurar os direitos conquistados na lei. Isso não é fácil, não será fácil. Isso é uma longa batalha. Talvez vai ser mais difícil assegurar a manutenção desses direitos na lei do que todo o processo que tivemos para conquistá-los, né? Que já foi difícil, né? Já foi muito sacrificoso. Muitas lideranças morreram assassinadas para que esses direitos pudessem constar nas leis. Acho que outra mais prospectiva é apostar na educação de novas gerações de brasileiros, no sentido mais geral. Eu espero que aí a Lei 11.645 ajude a cumprir esse papel a médio prazo. Até porque acho que a nossa geração ainda é muito impregnada por processo educativo de livros didáticos extremamente preconceituosos que se vive há décadas, há séculos, né? Então, a educação tem que fazer a sua parte, né? De reverter esse processo, mas isso, os resultados é de médio prazo, né? E isso, se for levado a sério, a aplicação da Lei 11.645, que é basicamente esclarecer a sociedade brasileira dessas questões, principalmente com relação à história e cultura indígena no Brasil. Terceiro aspecto, muito importante, rearticular o movimento indígena autônomo. Isso não é só um papel, portanto, do Estado, do governo e da cidadania. É que eu acho que o movimento indígena também não faz o seu papel direito, como já fez na década de 70 e 80. Por algumas conquistas, muitos movimentos indígenas se aproximaram demais do governo e do Estado e se confundiram. Isso a gente vive isso. Posso falar isso pela minha região, que é o Estado do Amazonas. Não vou falar por outros estados. Mas o movimento indígena do meu estado é um movimento indígena que saiu de um movimento indígena muito forte, resistente, autônomo, para um movimento indígena extremamente afogado pelo poder do Estado. O movimento indígena hoje no Amazonas é um movimento aliado ao governo. Não digo aliado, é atarefado pela agenda do governo, né? Deixou de fazer uma luta autônoma. Eu nunca mais vi uma caminhada, uma passeada, uma faixa de crítica lá no Manaus. Mas isso na minha geração, 70, 80, era toda semana. Qualquer pretexto, dia da árvore, tinha que fazer manifestação, né? Hoje passa dia do índio, ninguém faz, né? Quando faz é uma festinha, põe lá os índios para dançar tudo pintado, né? Então precisa repensar também o movimento indígena. E eu acho que nós indígenas na academia temos que ter esse papel fundamental para pensar essas estratégias, porque há necessidade, sem dúvida nenhuma, para isso. E a capacidade de articular movimentos, porque o movimento indígena é diverso, é plural, não é? E a dificuldade o movimento também tem as facções, né? O movimento tem os índios já são poucos, e quando se fraccionam, aí é que complica mesmo. Então, a capacidade de articular a diversidade dentro do movimento, eu acho que é crucial nesse momento em que estamos vivendo. Porque não é fácil enfrentar a sedução do mundo branco, seja ele econômico, seja ele poder, seja ele outras questões, né? Não é uma batalha simples. Temos que retomar alianças e parcerias. Eu acho que isso perdemos muito no Brasil. As alianças se desfizeram na virada do milênio, até por conta das conquistas sociais, até o processo de redemocratização, na década de 70, 80, para a conquista dos direitos, foi fundamental. Foram fundamentais as alianças com setores da academia. Hoje isso diminuiu.
Hoje as alianças são muito técnicas, não são políticas. Na década de 70 e 80 eram alianças políticas. Hoje essas alianças se concentram muito na parte técnica, não na política. Tem que retomar fortemente essas alianças. E não é fácil. Porque na década de 70 e 80, as alianças eram fáceis. Era fácil fazer com sindicatos. Porque os sindicatos todos eram autônomos, os sindicatos eram todos, de certa maneira, livres, né, no jogo do poder do governo, do Estado. É que hoje os sindicatos também são todos governistas. Então, quando você olha quem são os potenciais parceiros com maior autonomia hoje, sobram poucos. Alguns setores da igreja, alguns setores da academia. Mas é necessário retomar isso. Porque, como eu disse, 0,4% da população indígena sozinho não consegue vencer essa batalha, não. Então, acho que tem que repensar claramente isso, e alunos, professores, pesquisadores indígenas, pesquisadores não indígenas que trabalham com povos indígenas são fundamentais nesse processo de repensar as estratégias para realidades atuais, completamente diferentes da década de 70 e 80. Pensar bem essa questão das estratégias de ocupação de espaços de governo e de representação, tem que prevalecer o protagonismo e não a acomodação, como vem acontecendo. As conquistas de espaços no âmbito do governo serviram, claro, ajudaram a conquistas, isso é importante, mas conquistas pontuais, mas também serviram para acomodar, não é? Serviram para domesticar, pacificar. Então, é preciso rever, não que tenha que deixar de fazer as alianças, as parcerias ou as ocupações do espaço, até para fazer pontualmente que programas e ações políticas avancem, mas é importante não perder o caráter de autonomia e de mobilização e luta própria, né? E eu acho que nesse novo tempo o papel estratégico da academia é fundamental. Das universidades, na minha leitura, são fundamentais, seja do ponto de vista da instituição, mas sobretudo as potencialidades de professores, pesquisadores, estudantes do tema indígena, ou mesmo estudantes indígenas, têm como contribuir nesse processo, nesse momento muito difícil que a luta dos povos indígenas enfrentam. Porque, de alguma maneira, ainda que às vezes em alguns departamentos, em algumas áreas das universidades, essas janelas são importantíssimas para dar e aumentar a visibilidade, dar voz e protagonismo indígena. Tem que pensar isso estrategicamente, inclusive militância. Eu aprendi que a universidade é outro campo muito rico para se fazer militância, né? Eu tinha certa relutância de ir para a academia, eu perguntava, bom, mas será que eu não vou virar um outro, né? Deixar de fazer militância? E eu tive uma professora muito boa que me orientava, não, Jéssica, vai na universidade, não pense essa coisa negativa da universidade. A universidade é o mundo, e nesse mundo você vai poder continuar sua militância e talvez até com mais espaço. E é verdade, né? A universidade permite isso, exatamente pela sua diversidade, inclusive de filosofia, de ideologia, de estratégias que circulam, né? Eu acho que tem um potencial enorme que a gente precisa ainda se apropriar cada vez mais desses espaços, principalmente acadêmicos. Eu acho que um aliado potencialmente forte para hoje e para o futuro nessa luta, sem dúvida nenhuma, é a academia. Porque se na década de 70 e 80 as igrejas eram importantes, eu não vejo esse futuro. Curiosamente, eu acho que as igrejas regrediram muito, né? Se tornaram mais conservadoras. Eu não vejo muita perspectiva de um estabelecimento de parcerias promissoras com igrejas, como foi na década de 70 e 80. Com sindicatos, muito menos. Nós agora estamos enfrentando um grave problema com relação à Convenção 69, porque essas violações de direitos dos povos indígenas no Brasil, pelo governo brasileiro, com relação à Convenção 69, coisa que há 7 ou 8 anos atrás, você sabe que na Organização Internacional do Trabalho, é por representação de segmento. E os índios, se quiserem entrar com alguma representação junto ao OIT, não podem fazer diretamente, por meio de suas organizações. Só podem fazer isso via sindicato, que no caso brasileiro é a CUT. Só que como a CUT é muito governista, então
A CUT tem se negado permanentemente a entrar, a acolher a representação indígena contra o governo brasileiro. Então não tem a quem recorrer quando o sindicato se nega a apoiar uma representação, uma manifestação dos indígenas. Então a gente fica numa situação muito complicada. Então eu acho que o campo da academia pode ser melhor reforçado nesse trabalho. Pelo menos aqueles segmentos, e muita gente se ampliou o número de pesquisadores, de professores e que trabalham com o tema indígena. Daí eu acho que é uma potencialidade grande nesse sentido, né? Com uma apropriação de espaço e de fato que podem. E acho que para dentro da academia pode ajudar a diminuir esse racismo, esse preconceito, essa discriminação, é cada vez mais a gente avançar, andar para frente, ir além do diálogo cultural intercultural que tanto falamos, né? Que vai muito na linha mesmo das culturas. Eu acho que tem que avançar na direção sim do diálogo epistemológico, né? Nunca falou muito isso, e diálogo político. Para mim, o diálogo epistemológico e político ainda não fazemos. Eu acho que nós temos que fazer. Eu não consigo perceber o futuro dos povos indígenas sem tratar desse triângulo, né? Intercultural, epistemológico e político. O político, principalmente no campo da academia, sempre esquecemos, né? Existem perspectivas puritanistas. Não, isso é coisa de política, né? Entendeu? Eu tenho uma colega que eu sempre brinco e brigo lá na universidade, que quando chega a eleição, eu pergunto: e aí, professor, você vai votar em quem? Eu sou apartidário, não voto em ninguém, não quero misturar com essa gente, né? Enquanto uma posição dessa, na minha leitura, permite que ela que trabalha com os índios, permite inclusive que os índios continuem ferrados, né? Porque não participa, não ajuda a transformar a sociedade que tanto precisa, se é que desejamos uma sociedade dessa, né? Plural, com diversidade e com tolerância, em que a diversidade étnica, cultural possa conviver. Acho que esse é o grande desafio da modernidade civilizatória. Embora as críticas que eu faço aqui, mas a mim sempre resta a esperança. É característica de Banil, assim. Nunca perde a confiança, mas não consigo mais fazer qualquer leitura prospectiva sem pé no chão. E infelizmente a realidade que vivemos hoje é uma realidade cruel. Mas não é a primeira vez que enfrentamos isso. Isso também dá a esperança de que podemos sim vencer, ou pelo menos equilibrar isso, para que os povos indígenas continuem, pelo menos, com possibilidade de continuarem vivendo, existindo em seus territórios, reconhecendo as grandes conquistas, por exemplo, territoriais. Porque, para concluir, essa relação é uma coisa muitas vezes difícil de compreender. Eu trabalhei muito aqui a linha da irrelevância política eleitoral dos povos indígenas, que representa 0,4%. Mas às vezes também a gente só olha para isso, não olha para a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Eu sempre concluo falando isso, né? Não podemos esquecer que, querendo ou não, de um jeito ou de outro, para o bem ou para o mal, os povos indígenas brasileiros detêm 13% do território na Amazônia. Na Amazônia é 22% e caminha para 23%. Isso deveria representar uma importância estratégica relevante, até para pensar o futuro, ou principalmente para pensar o próprio futuro do Brasil, da própria sociedade brasileira, né? Eu fico pensando às vezes à noite: caramba, os paulistas já estão brigando com os cariocas por conta de água. Daqui a pouco esses caras vão brigar conosco porque vão querer a nossa água aqui na Amazônia. E o destino não perdoa. Acho que a natureza, o destino não perdoa, não. A natureza não perdoa. Não é cedo ou tarde chega a essas questões. Então, teríamos que começar também por isso a cuidar melhor do Brasil como um todo. E inclui aí os povos indígenas, nem mais nem menos. Nós não queremos privilégio. Os nossos direitos indígenas não são privilégios, como muitos dizem ou pensam. Nossos direitos são direitos. Inclusive são direitos milenares. São direitos fundamentados em milhares de anos
e nós não somos responsáveis por outros de outros continentes vierem aqui. Nós não convidamos, vieram, estão aqui. Eu acho que o mínimo que deveriam era respeitar, pelo menos, os modos de vida dos que já habitavam aqui muito antes. Era isso, obrigado.